Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha sobre a estrutura de dados, tá? A estrutura de dados list e tuple, tá? Tuplas. O que seriam essas estruturas de dados? Vamos dar uma olhada. Como que nós criamos uma lista, ou list, né? List, uma lista em Python. Nós usamos a seguinte estrutura. Nós temos uma variável, né? Usamos o sinal de atribuição, né, o que é o igual, e colocamos entre colchetes, né? Esse aqui é o símbolo de colchete, esse aqui é o símbolo de colchete. Isso aqui cria uma lista vazia. Se nós simplesmente imprimir isso aqui, var, depois a gente vamos imprimir o tipo. Lembra que nós temos uma palavra, uma função que imprime tipo, né? Tipo de var. Vamos ver? Vamos rodar nosso REPL. Ó, imprimiu vazio, list aqui, tá? Existe uma função que verifica o tamanho da nossa lista, chama len, tá? Esse len aqui ele verifica o tamanho da nossa lista. Vamos imprimir o tamanho da nossa lista, ó. Len vai abrir a documentação para a gente. Retorna o número de itens no container, né? Na nossa lista aqui. O nome da nossa lista é var, né? Então, beleza. Vamos executar isso aqui. Olha lá, 0, porque não tem nada dentro. E se eu colocar 1 lá dentro? Vamos colocar 1. Vamos rodar, tem um elemento, tá vendo? Aqui está a lista impressa e aqui é o tipo desse objeto ali, é um tipo lista, tá? Podemos colocar vários elementos na lista fazendo separados por vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Quantos elementos tem aqui dentro? Eu sei através desse len aqui. Posso atribuir isso aqui a uma variável. Tamanho igual o tamanho da variável var, né? O len. Posso imprimir a variável e vou colocar aqui assim, ó, tamanho. E colocar aqui, ó, tamanho. Pronto. Vou colocar tudo na mesma linha. Vamos executar isso aqui. Olha lá. Essa aqui é minha lista. Esse aqui é o tamanho dela, da classe list, ok? Mas espera aí, aqui eu só tenho, ó, eu posso também quebrar ele aqui dando Enter, tá? Posso fazer isso aqui também, para ficar mais fácil de ler, às vezes, né? Questão visual. E se eu quiser colocar um elemento para digitar tudo inteiro? Mas eu posso colocar uma string, tá vendo? Posso colocar strings dentro de uma lista que já tem outros elementos do tipo inteiro. Olha lá. Tá vendo a nossa lista aqui? Tamanho 7, certo? Eu também posso, vamos colocar só um elemento inteiro, né? Aqui. Eu também posso colocar um número float, né? Um ponto flutuante. Olha lá. Agora a nossa lista tem 3 tipos diferentes dentro dela. Tem um elemento que é um inteiro, um elemento que é uma string e um elemento que é um número real. Eu posso colocar, inclusive, um elemento que é uma lista. Ó, uma lista vazia. Olha lá. 1, 2, 3, 4. 4 elementos. Pode ver que é uma lista vazia. Tá vendo? Esse aqui é uma lista vazia. Eu posso colocar um elemento dentro dela. Então, nós teremos uma lista que contém esses elementos e um deles é uma lista que contém um elemento. Olha só que interessante, tá? Então, eu tenho aqui. Ok, então já sabemos que esse aqui é o tipo lista, declarado assim com colchete, tá? Essa len é a função que pega o tamanho, ok? E agora nós precisamos fazer operações com essa lista. Primeira coisa, como que eu faço para acessar um elemento dessa lista? Por exemplo, eu quero imprimir... eu não quero imprimir tudo. Por exemplo, var vai imprimir tudo. Eu não quero. Eu quero imprimir só o escola. Como é que eu faço para acessar esse escola? Eu uso o operador colchete também. Como é que funciona isso? Eu coloco o var, uso o operador colchete e aqui eu passo um número, tá? Um número inteiro, que é a posição, o índice aonde está aquele elemento na nossa lista, tá? Lembrando que o índice em Python começa do 0, tá? E vai até o n-1, tá? Até o n, tamanho máximo da lista, n-1. Por exemplo, se eu tenho uma lista com 10 elementos, meu último índice será 10 menos 1, será o nono elemento, certo? Por isso que menos 1, isso aqui é uma notação matemática. Por exemplo, o 4 aqui, ele tem o valor 1, o índice dele é 1 e o valor é 4. Escola, ele está no índice 1, perdão, o índice de 4 é o 0 e o escola está no índice 1, tá? Os outros elementos aqui, o último elemento, ele será o tamanho da lista menos 1.
tá? Será o último elemento. Vamos ver se isso funciona mesmo? Eu quero só o índice 0, que tem que me retornar 4, tá? Vamos ver? 4. Beleza. O índice 1, escola, tem que me retornar escola. Olha só. E agora, será que se eu colocar o tamanho da lista menos 1 vai me retornar essa lista aqui? Será? Vamos testar? Então, eu quero o tamanho da lista, var menos 1. Será que se eu fizer isso aqui vai me retornar o último elemento? Olha lá, me retornou o último elemento, certo? Poderia colocar isso aqui, né? Vamos melhorar isso aqui. Vamos colocar assim, Constantino. Opa. Consta, ok? Beleza, vamos trocar colocar o último elemento da nossa lista aqui com uma string consta. Como é que eu acesso ele? Eu pego o número de elementos nessa lista menos 1, tá? Então, acessei, olha lá. Consta, tá vendo? Eu poderia atribuir isso aqui na variável, né? Tamanho recebe len var, assim, e trocar isso aqui, para não ficar tão grande ali, ó, tá vendo? Tamanho menos 1. Peguei o último elemento. Poderia também atribuir a uma variável isso aqui, ó. Criar uma variável chamada último. Último recebe o quê? Vai lá na variável, na posição, no índice tam, quem é o tam? O tamanho da lista. 1, 2, 3, 4. Menos 1, 3. Ou seja, me dá o último elemento, ó. 0, 1, 2, 3. Tá vendo? Me retornou o último elemento aqui. Será que é? Vamos imprimir o último. Consta. Tá vendo? O Python, ele tem uma notação interessante para trabalhar com listas, strings, etc., que é o slice, tá? Em Python nós temos um negócio conhecido como slice, que é uma fatia, nós estamos fatiando as coisas. Por exemplo, se eu tenho essa lista que ela tem o var aqui, tá vendo? Esse var tem esses elementos aqui. Então, eu tenho o índice 0, 0, 1, o 2, que é esse aqui, né? E o 3. Tenho 3 elementos, 0, 1, 2, 3, até o 3. 4 elementos aqui dentro, correto? O Python, ele também funciona com o índice ao contrário. Nós podemos começar daqui para lá. Então, esse último elemento aqui vai ser o menos 1, né? Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, opa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quer ver, ó? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Se eu digitar menos 1 aqui, ele tem que me retornar isso aqui. Vamos ver? Vamos pegar lá. Print, mandar um print, var. Eu quero o menos 1. O menos 1 tem que me retornar o consta. Vamos ver? Consta, tá vendo? O menos 2 tem que nos retornar quem? 56.4. Olha lá. O menos 3 tem que retornar escola. E o menos 4 tem que me retornar o primeiro elemento da lista, não é isso? Olha lá, 4, certo? Vou trocar aqui para 10 para não confundir, né? O número com o índice, não podemos confundir número com índice, tá vendo? O índice é como se fosse o endereço onde está armazenado esse valor. Quando a gente acessa uma variável lista pelo índice, nós estamos pegando o valor dela e não o índice, né? Mas por que termina com menos 4 e aqui termina com 3? Começa com menos 4, aqui termina com 3. Aqui começa com 0, mas aqui termina a lista com menos 1. Por que não tem o 0 aí? Porque lembra que o 0 ele é neutro, não tem 0 negativo. Então ele tem que começar do menos 1, né? Pensa na nossa escala. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3... Então, a gente consegue acessar utilizando isso. É muito interessante, esse recurso é muito poderoso em Python, tá? Isso aqui é uma questão de slice que a gente está vendo. Então, a gente consegue acessar os índices, os valores de uma lista através dos seus índices, certo? Agora, vamos passar para uma outra coisa. Então, a gente já viu aqui, né? Slice. Agora, vamos dar uma coisa. Olhar uma outra coisa. Como é que a gente vai adicionar um elemento na lista? Nós usamos um método da lista chamado append, assim, tá? Como é que funciona isso? Eu tenho uma lista, vou criar uma lista aqui, ela está vazia, certo? Se eu imprimir essa lista, quantos elementos terá dentro dela? Nenhum, né? Não terá nada, vai estar vazia. Como é que eu adiciono um elemento? Lembre que o adicionar é sempre no fim da lista, né? Então aqui não tem nada, se eu fosse adicionar um elemento, ele ia entrar aqui. O próximo elemento vai sair na frente. O próximo vai sair na frente, o próximo vai sair na frente. Sempre na frente eu estou adicionando, né?
Ele adiciona no último elemento, sempre no último elemento. Então, olha aqui, vamos lá. Lista.append. Olha só, append. O que faz o append? Vamos abrir a documentação. Adiciona, né, append, adiciona um objeto para o final da lista, tá? Então, eu quero adicionar consta. Olha só. Aí eu vou dar um print lista, só para a gente olhar. Primeira coisa que vai fazer aqui é imprimir uma lista vazia, depois ele vai adicionar e eu vou imprimir a lista de novo, vai ter consta lá dentro, ó. Vazia e consta. E se eu adicionar, por exemplo, vamos adicionar um outro elemento, vai ser depois do consta. Vou colocar aqui um tino, assim. E vou colocar um outro elemento também, escola. Pode ver que eu adicionei mais 2 elementos depois de consta. Então ele vai adicionar tudo depois. Vamos imprimir essa lista de novo para a gente ver. Olha lá, olha lá, 0, né? Adicionou consta na lista, imprimiu consta. Depois ele adicionou tino e escola e imprimiu a lista, ó, consta, tino e escola. Então a gente já aprendeu como é que faz para adicionar um elemento na lista. Ah, eu tô com dúvida quais são as funções que eu posso usar, quais são os métodos que eu posso usar para manipular a lista, né? No nosso editor aqui, que a gente está usando o REPL, se eu digitar um ponto e esperar um pouquinho para carregar, ele vai me carregar todos os métodos que eu tenho para manipular essa minha lista. Por exemplo, o append adiciona o elemento no final. Que elemento? O elemento que eu passar dentro do parênteses aqui, né? O clear, o que ele faz? Ó, remove todos os itens de uma lista. Ok, como é que a gente faz para achar a documentação de quais são as outras funções que tem em lista? Tá? Então a gente viu que tem o append, que adiciona um elemento na lista, né? Que mais métodos que a gente pode manipular? Vamos procurar da documentação do Python. Vamos lá, python.org, documentation, Python docs. Vamos olhar tutorial aqui. Vamos pegar aqui more on lists, aqui, estrutura de dados, tá? Aqui nós temos os métodos, ó, lista.append, adiciona um elemento ao final da lista, certo? Lista.extend, o que eu faço? Ele adiciona, eu passo para ele uma lista, certo? E ele pega cada elemento nessa lista e dá um append na nossa lista, tá? O list.insert, a gente passa para ele um índice, né? A posição que eu quero que coloque o elemento e eu passo o elemento, certo? Remove, eu passo para ele um valor que ele vai procurar dentro da lista e vai remover. Nós temos o list.pop. O pop, se eu não passar nenhum parâmetro para ele, ele vai lá no último elemento e arranca da lista, tá? Se eu passar um índice para ele, vai remover naquele índice, certo? Vamos dar uma olhadinha nessas funções. Append. Então, append a gente viu que adiciona. Então, se eu der um print lista aqui, ele vai ter o consta lá dentro, pode ver. Aqui, ó, consta. Bom, e a outra, lista.extend. Se eu passar uma lista de elemento para eles, por exemplo, 1, 2, 3, ele vai pegar cada elemento dessa lista e vai dar um append nesses elementos, tá? Então vamos ver como é que vai ficar a nossa lista agora. Olha lá, vamos ver. Olha lá, tá vendo? Ele adicionou cada um deles, é uma lista só, não é uma lista dentro de uma lista, certo? O extend faz isso, ele estende a nossa lista original. O que mais que a gente tem? A gente tem o insert. O insert, no lugar de fazer um append, lembra que o append adiciona sempre no final? Com o insert, eu posso, por exemplo, insert, eu posso colocar um elemento no lugar onde eu quero. Por exemplo, se eu colocar aqui, vamos colocar aqui nessa lista aqui, ó. Aqui nessa lista tem a posição 0, 1, 2, 3. Aqui então ele vai ter 4 valores aqui dentro, né? Nessa hora que a gente for executar o insert. Então presta atenção. Aqui eu quero que coloque na primeira posição, ou seja, no índice 0. Lembra que começa no 0? Eu quero que coloque o valor escola. Então eu passo o índice 0, escola. Quando eu fizer isso, essa função insert vai pegar o escola, botar lá no lugar do consta e jogar todo mundo para frente. É como se ele viesse aqui na lista, empurrasse todo mundo para frente e colocasse ele lá, entendeu? Escola. E todo mundo ficou para frente. Aí o que estava no 0 vira o 1, o que estava no 1 vira o 2. Será que isso funciona? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Vamos executar. Olha lá, adicionou a escola no começo e empurrou todo mundo para o final. E se eu quisesse adicionar essa escola na posição 1, né, na frente do consta, como é que eu faria? Eu colocaria o 1, ele ficaria na frente do escola, mas ficaria antes do 1, 2 e o 3, né? Porque lembra que o append adiciona sempre no fim. Olha lá, ó. Consta, escola, 1, 2 e 3. O que mais que a gente tem? Nós temos o remove. O remove ele remove
um elemento da lista, não é pelo índice, tá? A gente vai procurar a lista na posição 0, remove tal 0, não. A gente vai remover um elemento, tá? A gente vai procurar pelo elemento. Por exemplo, quero remover a escola, ó. Eu acabei de adicionar a escola e vou remover ela. Print, deixa eu arrumar aqui. Nós temos o que a gente vai testar agora, que é o remove. O remove, ele remove um elemento. Eu quero remover o consta da nossa lista. Então, eu vou passar para ele. Consta, ok? Consta. Vocês podem ver que até agora ele não retornou nada, né? Não está retornando nada. Você está modificando a própria lista aqui. Não estou fazendo assim, né? Ele está sempre retornando, sempre manipulando a nossa lista original. Vamos ver aqui. Olha lá, executou consta, adicionou os 3, adicionou escola, né? Deu um insert na escola, aí removeu o consta, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Remove o primeiro item de uma lista, tá? Beleza? E o lista.pop. O ponto .pop, o que ele faz? Ele remove sempre o último elemento, ó, ponto .pop. Se eu fizer isso aqui, ele vai remover quem? O 3. Se eu fizer de novo, vai remover o 2. Se eu fizer de novo, vai remover o 1. Se eu fizer de novo, vai remover o escola, tá? Querem ver? Então, olha lá. Esse aqui remove um elemento. Remove sempre o último, tá? Remove o último. Sempre, porque eu posso passar aqui um índice, ele vai remover pelo índice. Então, o que a gente vai fazer, ó? Vou remover o último. Então, aqui na minha lista escola, não pode ter mais o 3 quando eu imprimir, né? Então, eu tenho que imprimir sem o 3 a lista. Vamos olhar? Ó. Tá vendo? Sem o 3. Se eu fizer isso aqui de novo, lista.pop e imprimir a lista de novo, ele vai remover o 2. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Remover o 2, porque ele sempre remove o último. Só que aqui tem uma observação. Se eu passar um índice para ele, né, ele remove especificamente o elemento onde está aquele índice. Então, por exemplo, vamos passar um índice aqui para ele. Ó. Aqui ele adicionou o consta, né? Aqui ele removeu o consta. Ficou só essa lista nessa parte. No meu pop aqui, ele vai remover o 3. Vai ficar só o 2. Aqui nesse 2, eu quero que ele remova o índice 0, que é o escola. Quero que sobre só o número 1. Então, como é que eu faço? Faço o índice 0. Ele vai remover o 0 e vai ficar só o número 1. Certo? Olha lá, 1 e o 2, né? Porque eu não removi o 2 aqui também, né? Ele removeu o 3, ficou escola 1 e 2, e eu removi aqui o elemento na posição 0 e removeu escola 1 e 2, né? Não somente 1. Certo? Vamos dar uma olhada aqui que o pop faz, né? Remove todos os itens e retorna ele. Olha que interessante. Esse pop, ele sempre retorna o valor que ele removeu, ó. Então, vou ver aqui, ó. Vou colocar retorno. Retorno igual a lista.pop. Vamos ver aqui, ó. Lista.pop, vou mandar imprimir o retorno, ó. Retorno. Quem que ele vai imprimir o retorno? Olha lá. Ele removeu o 3 e retornou o 3. E no pop 0, vamos ver quem é o retorno? Olha lá, retorno. Vamos imprimir o retorno. Vamos ver quem que ele removeu. Ele removeu quem? O escola, tá vendo? Porque é a posição 0 aqui, é o escola, ele removeu pra gente, tá? Aqui na hora que eu dei o pop. O que mais que a gente tem? A gente tem o clear, que ele limpa a nossa lista. Se eu fizer assim, ó, lista.clear, vai apagar todos os elementos, ó. Pode ver que a nossa lista vai ficar vazia. Eu vou até remover isso aqui, ó. Só pra gente ficar com as listas adicionadas, né? Pode ver, ó. Ele vai adicionar todos os elementos e no final ele vai remover, ó. Esqueci de colocar aqui, né? Lista.clear, aqui, ó. O último vai sair vazio, olha só. O último vai sair vazio. Olha lá, saiu vazio, porque ele limpou. Não tem mais nada dentro dessa lista. O que mais que a gente tem? Nós temos o count, retorna o número de vezes que o valor X que você colocou lá aparece na lista. Olha que interessante isso, né? Então vamos criar uma lista aqui. Vamos colocar uma lista assim, 1, 2, 3, 1, 7, 8, 9, 10, 1. Quero saber quantas vezes apareceu o número 1 dentro dessa lista. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer assim, ó. Lista.count, né? Conte para mim quantas vezes apareceu o número 1 lá dentro. 3 vezes apareceu o número 1. Olha, 1, 2, 3. Isso que o count faz. Se fosse palavras, funcionaria igual, né? Quantas vezes apareceu a palavra escola aqui? Vamos ver?
duas vezes, né? Porque aqui está escola, está sem o E. Então, duas vezes. O que mais que a gente tem aqui? Isso aqui é para ordenar uma lista, né? Ele ordena de maior para o menor, né? Etc. Do A ao Z, né? Por exemplo, se eu colocar aqui assim, A, C, B e o A. Eu vou dar um lista.sort aqui. Faço isso. Aí eu mando imprimir a lista. Vamos ver como é que vai estar essa lista. A, B e C, tá vendo? C, B, A, B e C, B, C, A. Vamos ver. O sort é para ordenar. A, B, C. E se fosse números? Funcionaria também. 10, 9, 8, né? Ordene do menor para o maior. 8, 9, 10. Certo? Aqui tem um parâmetro chamado reverse false, né? Que é dizendo se eu quero ao contrário, certo? Por exemplo, eu quero que seja do maior para o menor, né? Tá do maior para o menor, que seja do menor para o maior. É isso que ele faz. Então, eu vou inverter. 8, 9, 10. Quero que a minha lista seja do maior para o menor. Reverse true, esqueci isso aqui. Certo? Vamos executar. 10, 9, 8. Correto? Belezinha? Vamos ver mais uma coisa aqui para a gente não se estender muito. Já está mais de meia hora de vídeo, né? Reverse. Ele vai inverter os valores da nossa lista. Olha que interessante. Eu tenho uma lista assim, né? 8, 9, 10, A, B, A, C. Se eu fizer lista.reverse, ele vai me retornar ao contrário essa lista. Tá? Independente dos valores sendo dela. Olha só. Olha lá. Tá vendo? C, o A, o 10, 9, 8. Fez tudo isso. Nós temos também aqui a função index. Ele retorna, né? É o índice do valor que eu estou pesquisando dentro dele. Eu estou fazendo index, passei um X. Retorna para mim o valor, tá? O índice desse valor que eu passei. Por exemplo, se eu fizer assim, lista.index. Eu quero saber qual é o índice onde está o A. Aqui, ó, o A. Né? Vou dar um print aqui para a gente ver. Qual é o índice que está lá? É o índice 3. Tá vendo? Ele está na 0, 1, 2, 3. Porque se eu fosse fazer assim, ó, print lista na posição 3, no índice 3, ele vai me retornar o AA. Pode ver. Olha lá. Tá vendo? E se eu pegar um valor que não está na lista? Por exemplo, F. Não está aqui na nossa lista. Olha lá. Ele dá um erro. F não está na lista. Ele retorna uma exceção. Correto? O que mais que a gente tem aqui, que a gente não viu? Esse copy é fazer uma cópia, né? Mas esse aqui a gente vê mais pra frente, quando a gente for ver passagem de parâmetro, referência, essas coisas, ok? Valeu!